Olá, começa agora mais uma edição do Papo com Ela. Eu sou Michele Figueiredo e no programa de hoje a gente vai falar sobre o Maio Laranja, essa campanha que foi criada para combater o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes aqui no nosso país. Nas reportagens você confere dicas de como garantir a saúde articular para ter uma velhice mais tranquila. A gente fala também sobre um projeto de vôlei que atende crianças e adolescentes e traz uma transformação para a vida desses participantes. Então você já sabe, pega o teu café e vem comigo acompanhar todo esse conteúdo que a gente preparou com muito carinho para você. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025 apontam que no ano de 2024, 61,3% das vítimas de estupro no país eram crianças com 13 anos ou menos, o que equivale a 51.677 vítimas. Em média, o país registra 8 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes por hora, isso sem levar em consideração os casos subnotificados. Para combater essa realidade cruel é que foi criado o Maio Laranja, campanha nacional de conscientização e enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. E para nos ajudar a compreender essa triste realidade, é que recebo hoje aqui no Papo com Ela a advogada Thaís Brasil. Thaís, muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite para a gente falar sobre esse assunto que é delicado, mas que é tão necessário, aproveitando que a gente está no Maio Laranja, que é o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. A gente tem visto várias operações acontecendo. Em contrapartida, a gente vê também o jornal A Gazeta fazer um levantamento histórico dos casos aqui em Mato Grosso, mostrando inclusive a impunidade que muitas vezes prevalece quando a gente tem um estupro de vulnerável, né? Onde é que a gente está falhando nesse sentido? É uma questão de legislação? É uma questão de cultura? O que a gente precisa para fechar ainda mais o cerco, tanto na prevenção como na penalização de quem comete esse tipo de crime? Eu acredito que o maior problema é social, cultural. Não que o Estado não possa aprimorar, não que o Judiciário não possa aprimorar, não que o Legislativo não possa aprimorar, mas eu acredito que o objetivo é em tratar a causa e não a punição, ainda que a punição seja necessária, urgente e muito importante. A gente tem que pensar em como fazer para que isso não ocorra, para que isso não aconteça, né? Porque quando a gente pega, por exemplo, um crime de ordem material, de patrimonial, talvez a gente possa pensar que são questões financeiras, é uma questão de classe, né? Só um exemplo. Não que crime seja justificável, mas quando a gente pensa numa perspectiva de abuso sexual, principalmente infantil, nós precisamos entender que nada justifica e que nós estamos pautando um crime de ordem cultural, psicológica e social, que primeiro se inicia com a perspectiva da proteção da criança e dos adolescentes, segundo, a lógica da cultura do estupro, que é uma realidade no nosso país, terceiro, a perspectiva de como nós tratamos as crianças de forma geral. Então, a gente está falando de uma violência sexual, mas a gente pode pensar, por exemplo, em boa parte das crianças que ainda apanham, que são vítimas de violência física e que isso é naturalizado na nossa sociedade, como se isso fosse normal, como se fizesse parte. Então eu acredito que tudo pode ser aprimorado, mas o maior problema está assim na cultura. Quando você falou pra gente assim, a forma como a gente trata essas crianças, antes de existir o Estatuto da Criança e do Adolescente, essas crianças não eram vistas como indivíduos que tinham direitos, né? E isso, em tese, começa a mudar quando a gente tem o Estatuto. Sim. O Estatuto ainda é recente, a gente sabe que mudança de cultura leva tempo, né? Não é no curto prazo, é no longo prazo. Mas você considera que houve melhora de lá para cá, Thaís? Acredito que sim, com certeza, né? Antes a gente tinha o Código de Menores, que era como se fosse o ECA, mas nem dá para comparar. Então era um estatuto, um código que existia voltado para menores, por isso hoje em dia a gente nem usa mais o termo menor, não é mais indicado, que ele só tratava da criança enquanto infratora ou enquanto pessoa em situação de extrema vulnerabilidade, na rua, por exemplo, né, em situação de rua, situação de fome.
Hoje, com a alteração do ECA, todo o sistema do judiciário e do Estado se modifica a partir disso, e a longo prazo, né, a curtos passos, o nosso comportamento também. Então, antigamente, independentemente de código, a criança ela era vista como um adulto de menor estatura, né? Era tratado pior do que um adulto, porque ainda era um adulto que não tinha estatura, que não tinha as mesmas condições, era uma mão de obra muito barata, né? Era um corpinho pequeno que passava em alguns tipos de mão de obra que era privilegiado por isso, né? Então a gente tinha as crianças e as mulheres principalmente vistos como uma boa mão de obra. As crianças, quantos de nós temos pais e mães que contam suas histórias de que trabalhavam desde os 7 anos de idade, 8 anos de idade, 9 anos de idade. Hoje isso pra gente é um absurdo, né? Tanto no nosso imaginário, como também na perspectiva da nossa legislação. Então, sim, mudou muita coisa, mas a perspectiva ainda do abuso, e é importante a gente lembrar que quando eu falo de abuso, não é aquela lógica apenas de uma coisa escondida, de uma criança que foi ali violentada fisicamente para que se alcance o objetivo sexual. Também e é tão grave quanto, mas é também essa percepção de uma menina de 13 anos, por exemplo, que pode namorar, né, na ideia de quem assim pensa, às vezes a própria família concorda com aquilo, né? Então eu vejo assim com tamanha gravidade também esse ideal de uma menina ou menino, se for o caso, de 12, de 13 anos, que muitas vezes está até num casamento, né, numa união estável ali não registrada. Então evoluímos, mas ainda há muito a conquistar. Você falou pra gente sobre essa nossa mudança de comportamento. Se a gente for olhar os dados, Thaís, pensando no abuso sexual, pensando no estupro de vulnerável, a maioria deles acontece dentro de casa. Sim. O agressor é alguém da convivência dessa criança, Sim. né? É alguém que muitas vezes está dentro da casa dessa criança. Sim. O desafio fica ainda maior para combater esse tipo de situação, uma vez que muitas vezes a família se nega a levar a violência às autoridades, pensando na manutenção da família? Com certeza. O grande primeiro problema é identificar. Porque uma violência que ocorre dentro de casa, não necessariamente o outro morador da casa vai ficar sabendo. Porque tá ali dentro de casa, né? Em regra, a nossa casa é um lugar que a gente não tá em estado de alerta, não tá fiscalizando nada, né? Seria um lugar seguro, né? Em tese sim, a gente fica assim na rua com um desconhecido. Então, assim, infelizmente, pai, avô, tio, padrasto, um empregado ali daquela residência ou daquele prédio, né? A gente pode pensar em tudo. O grande problema é, primeiro, essa falta de fiscalização. Segundo, o temor que existe dentro dessa ideia, desse temor reverencial, essa ideia de que é o meu pai, é o meu tio, é o meu padrasto, é o marido da minha mãe, né? É o meu avô, ou a mulher também, né? Pode ser. O medo que essa criança tem, muitas vezes, de quebrar essa autoridade, ou muitas vezes a criança nem entende que aquilo ali é uma violência, que ela está sendo aproveitada, abusada. Um outro problema também, muitas vezes, infelizmente, é a dependência econômica. Então, muitas vezes, essa mulher, essa família, depende daquela pessoa. Isso é muito triste, mas é uma realidade, a gente precisa falar sobre isso. Um outro problema também é a questão da prova. Os crimes contra a dignidade sexual de todas as idades, contra todas as idades, são um dos crimes mais difíceis que nós temos em termos de prova, porque é a vítima e o réu, é a vítima e o agressor, e o abusador. Como a gente prova aquilo? Um outro problema também é a sociedade não dá crédito à voz das crianças. A gente não acredita nas crianças, a gente não dá seriedade à capacidade que essa criança tem, muitas vezes da sua forma, de relatar aquilo. Então, o problema maior é esse também, né? E da coragem de você denunciar, às vezes, o seu marido, né, o seu pai, o seu irmão. Mas, infelizmente, é isso. A pessoa, ela precisa entender que a partir do momento que existe um abuso, essa pessoa deixou de ser o seu familiar, né? Ela deixou de ser o seu marido, ela deixou de ser o seu pai, ela é um criminoso. É um criminoso, assim, de
não gosto de usar esse termo, mas assim, da pior espécie, né? Precisa ser visto dessa forma. Nada vale mais do que a dignidade sexual de uma pessoa, ainda mais de uma criança. Então, será que vale, né? Mesmo que seja o maior dinheiro do mundo, mesmo que você tenha medo, o Estado tem condições de te amparar, de amparar essa criança. Realmente é muito difícil. E Thaís, vamos explicar para as pessoas que eu acho que muitas vezes existe uma falsa ideia de que para configurar estupro, para configurar abuso, precisa haver a conjunção carnal, né? Que situações que se enquadram? Certo. O Código Penal diz que qualquer ato de conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, que aí entra tudo que a gente imaginar que não seja especificamente a conjunção carnal, né? Cientificamente, para termos da nossa doutrina que a gente diz, a conjunção carnal ela é exclusivamente pênis e vagina, ou seja, todo o resto é ato libidinoso, né? Assim, em sua grande maioria. Portanto, leve a denúncia, né? Não, passou a mão. Não interessa, a sua obrigação é ir na delegacia. Aí é o delegado ou delegada que vai enquadrar aquela conduta num tipo penal. A nossa obrigação é denunciar. Qual é o nome desse crime, tanto faz. Mas sim, então, tanto a conjunção carnal como qualquer outro ato libidinoso com menor de 14 anos de idade é crime de estupro de vulnerável. Por que é importante a gente falar isso? Porque não precisa de violência, não precisa de grave ameaça, não precisa amarrar, pode ser consentido, inclusive. Pode ser um namoro, infelizmente, né? Mas assim, pode haver essa... a minha sobrinha namora. Não namora, sua sobrinha é vítima de violência sexual, ela é uma vulnerável. E aí dentro do vulnerável tem os menores de 14 anos, meninos e meninas, e o autor do crime pode ser homem ou mulher, tanto faz o gênero, tanto da vítima quanto do réu. Ou pode ser também uma pessoa que ela esteja numa condição de vulnerabilidade, a mulher ou o homem que está bêbado, né, que está sob efeito de drogas, que está sob efeito de medicação, que está dormindo ou sonolento, né, que está numa condição médica, às vezes internada, em coma, num hospital. Então, o legislador entende como vulnerável diversas figuras. Uma delas, a pessoa, por exemplo, que é incapaz mentalmente, seja por um período temporário, seja por um período permanente. Todas essas figuras de vulnerabilidade são figuras de pessoas que não conseguem oferecer resistência àquilo, não conseguem entender. E oferecer resistência não é impedir necessariamente, é entender. Então, uma menina ou um menino de menos de 14 anos não tem condições de entender o que é um namoro, o que é um casamento, o que é uma relação sexual, quais são as consequências, quais são os riscos, o efeito disso no seu corpo. Então, o legislador entendeu que toda pessoa menor de 14 anos é vulnerável e, portanto, não pode namorar, não pode beijar, não pode ter relação sexual, não pode ter amasso, não pode nada. Menor de 14 anos é para estudar, para brincar, para passear, para ler. Claro, tem os seus amigos, tem as suas relações pessoais, mas relações amorosas e sexuais, não. E é dever da família e de toda a sociedade fiscalizar e proibir. Nesse contexto, Thaís, qual é a relevância no papel preventivo da educação sexual para crianças e adolescentes? Porque a gente vê um movimento que bate no peito para falar contra a educação sexual e muitas vezes distorce o que seria essa educação sexual, né? Então, a gente pode pensar que a educação sexual ela tem um papel fundamental nessa estrutura que garante a prevenção a esses abusos e a essas explorações? Completamente, principalmente nas crianças de tenra idade. Porque o adolescente, minimamente, ele tem acesso à internet, já teve aulas ali mais avançadas de biologia, conversa mais, mas e uma criança de 3 anos, de 2 anos, de 5 anos, que não sabe nem falar direito ainda, que não entende? Esses dias eu vi na internet um videozinho tão bonitinho de uma criancinha, ela cantava, era alguma coisa assim, ela estava tomando banho, de boa, se divertindo, e aí ela cantava assim, eu não lembro, é como se fosse assim, o peito é parte íntima, só a mamãe pode tocar, papai não pode tocar, vovô não pode tocar. Ela estava se divertindo, ela nem entende o que é isso, mas ela aprendeu.
Se alguém chegar nessa menina, ela aprendeu com uma musiquinha. Se alguém chegar nessa menina para tocar nela, ela sabe que não pode. Que é quem pode, quem não pode, mesmo o papai, mesmo... Ela fala, nem o vovô, nem o papai. Eu, tipo, talvez até gostaria, porque tem um afeto, é uma pessoa da minha confiança, mas eu aprendi que não. E tá tudo certo, né? Então, eu achei demais, assim, que a menina tava se divertindo, cantando. A educação sexual é libertador para a sociedade. Através da educação sexual que a gente evita não só violências sexuais, a gente evita doenças, a gente evita gravidez precoce, a gente evita, a gente avança na compreensão do corpo de cada um, a gente evita, por exemplo, a gente fala tanto dos impostos, dos gastos, do SUS, né? Quanto que o SUS gasta, por exemplo, com um pré-natal, que talvez não deveria acontecer? Quanto o SUS vai gastar com um acompanhamento que, em tese, não era nem para essa menina estar grávida, uma criança, e o psicológico dessa menina. Então, a educação sexual é o que vai garantir, ou ao menos evitar ao extremo, que as pequeninas crianças que não vão aprender como ter relação sexual. Não é sobre isso, nós estamos falando de pedagogos, de profissionais formados para isso, que sabem adaptar esse tipo de comunicação àquela idade, àquela situação. É isso, a gente tem que entender que as violências, elas ocorrem num quarto fechado, elas ocorrem num lugar que ninguém está vendo. Infelizmente, a gente precisa dar empoderamento a essas crianças para que elas tenham capacidade, ao menos, de poder relatar. Quantos casos de abuso sexual que a pessoa só consegue relatar quando ela é adulta? Ou só entende quando é adulta, né? E o trauma, né? E os prejuízos gravíssimos, porque ninguém chegou nela e falou assim, minha filha, não tem segredinho entre a mamãe e você? Essa é uma parte do seu corpo que ninguém pode tocar, e se tocar você pode me contar, né? É uma coisa tão básica, mas que a quem interessa, né? Me chama a atenção, observem quem é que não gosta que as crianças tenham educação sexual, qual é o interesse? Por que essa pauta é relevante para essa autoridade? A gente tem um recorte que é mostrado nas pesquisas também, que o maior número de vítimas está ali entre 10 e 13 anos, são meninas e meninas negras, né? A gente pode dizer que existe também um recorte de classe social, de raça para essa vítima? Claro. Primeiro que a gente não pode colocar todas as violências no mesmo pacote, ou seja, elas têm características diferentes. Fazendo o recorte racial, nós podemos pensar em primeiro lugar, infelizmente pode ser que sejam meninas que tenham acesso à educação com menos qualidade e que talvez, né, enfim, falando de educação sexual, por exemplo, pode ser. Pode ser que sejam meninas também que sejam de famílias ou elas próprias sejam dependentes financeiras e meninas vulneráveis financeiramente, né? A gente tem esse caso recente, que foi do Tribunal de Minas Gerais, que era um caso de casamento infantil, em que a menina relatava que ela gostava daquele casamento, que era bom para ela, porque o cara dava cesta básica para a mãe dela, sustentava aquela família, né? Levava ela ao shopping. Exatamente. Então, existem muitos casos de relacionamento infantil, né? Não existe esse termo, mas de casamento infantil que é proibido, que está diretamente ligado à vulnerabilidade financeira da família como um todo. Então, o fator racial no Brasil também está atrelado a isso. Também está atrelado ao que nós chamamos, inclusive, de racismo geográfico, né? De bairros, talvez, que sejam mais periféricos e que muitas vezes isso pode ter relação com a ausência de fiscalização do próprio poder público. Bom, são diversos fatores atrelados a essa vulnerabilidade que é financeira, social, vinculado, sim, infelizmente, à população negra no nosso país. Para a gente fechar, Thaís, queria que você trouxesse um alerta sobre essa questão do abuso e da exploração na internet, porque muitas vezes existe a falsa sensação de que tá dentro de casa, tá protegido, só tá ali no computador, né, conversando com os amigos. Aí também existe exposição, aí também existe o risco, aí também essa criança, esse adolescente pode estar exposto a situações que muito provavelmente vão afetá-lo de maneira tão grave quanto
isso poderia acontecer ao vivo, né? Pessoalmente? É onde mais existe. Eu sempre falo, você colocaria seu filho solto no shopping? Solto no meio da rua? Solto num terminal de ônibus com mais de 1.000 pessoas? Não deixe seu filho solto na internet. A internet é o lugar mais perigoso hoje para as crianças e os adolescentes. Vou além. A internet não é local para criança e adolescente estar. Pai e mãe não pode deixar os filhos na internet. E se deixar, tem que ser extremamente monitorado, né? Tem ferramentas hoje para isso. Converse com seu filho, dê abertura para o seu filho. Em muitos casos, não só de abuso, mas desses desafios que tem, de suicídio, enfim, que também está ligado sempre a alguma exposição. Tem um caso no Brasil, infelizmente, muito conhecido. O menino conversava era um fake, ele achava que era uma menina, uma amiguinha, uma namoradinha, assim, sabe? Eram 2 adolescentes. E ele mandou uma foto nu pra menina, achando que era menina, né? Mas na verdade era um adulto. E eles usaram essa foto desse menino e começaram a ameaçá-lo. E por causa disso ele se suicidou, porque ele teve medo e vergonha de contar para os pais, né? Imagina, se os pais ficassem sabendo, a vida dele tinha sido salva, né? Então, a internet é um lugar muito sombrio, é um lugar criminoso, é um lugar obscuro, é um local de fácil acesso de conteúdos inadequados para as crianças e adolescentes, é um local de fácil acesso de terceiros em crianças e adolescentes, inclusive as pessoas mal intencionadas, elas ficam nos espaços onde as crianças estão, né? Então tem um aplicativo, acho que chama Roblox, né, que parece, eu não conheço, mas eu vejo, é uma plataforma. Sim, que ela é meio livre, né? Quase que uma rede social, por exemplo, né? As próprias redes sociais. Então, se você entende que seu filho deve ficar na rede social, na internet, que isso seja extremamente monitorado, que você saiba com quem o seu filho está falando, se certifique de que é uma pessoa real, não é um fake, porque a internet é o pior lugar. Todos os tipos de abuso psicológico, sexual, contra crianças e adolescentes acontece na internet a qualquer momento. Seu filho, nesse momento, pode estar sendo vítima e você não faz ideia disso, né? Qual é o canal para denunciar? Né? Tomei conhecimento de que está acontecendo um abuso, presenciei um casamento infantil, que a gente sabe que é ilegal no Brasil. Por onde eu denuncio? Tem diversas possibilidades, né? A gente tem o Disque 100, mas dependendo da situação, por exemplo, se for uma situação de flagrante, eu acho mais interessante discar 190, porque daí você tem uma viatura da polícia indo até aquele local e talvez você consiga um flagrante que é muito interessante juridicamente, né? Mas você pode procurar a Defensoria Pública, você pode procurar o Ministério Público, você pode procurar a Delegacia da Infância e do Adolescente ou qualquer delegacia, fazer um boletim de ocorrência, você pode fazer um boletim de ocorrência online. Eu acho que todos os lugares são possíveis, pode procurar um advogado da sua confiança, que pode te dar uma orientação. Mas assim, de preferência, disca 190 se é algo que está acontecendo naquele momento, que você ouviu, presenciou ou está diante daquilo, eu acho que é mais eficaz. Mas se é uma coisa que você está sabendo, não está ali acontecendo naquele momento para um possível flagrante, é interessante o registro de um boletim de ocorrência, ou então buscar o Ministério Público, ou a Defensoria Pública, se for o caso, ou principalmente, se for o caso, estiver mais próximo de você, o Conselho Tutelar também é muito importante. O Disque 100 também é muito importante. Existem diversas ferramentas de denúncia. E ainda que aquele local não seja o local mais adequado, são autoridades que têm condições de transferir, né, essa denúncia, essa informação para o órgão mais competente. Muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço e parabenizo pela escolha do tema tão relevante. Agora a conversa é com quem tem carro, placa final 890. Você está sabendo que maio é o mês de vencimento do seu IPVA? Fica ligado, hein? Você pode garantir descontos de até 5% ou, se quiser, parcelar em 8 vezes sem juros. E os seus pontos no Nota MT também podem virar descontos. Para emitir sua guia é fácil demais. Acesse cefaz.mt.gov.br ou pelo WhatsApp da Cefaz, o 65 40 42 9298. E fique sempre alerta para não cair nos golpes. Antes de pagar, valide o seu boleto ou Pix no WhatsApp da Cefaz. Eu vou repetir, 65
40 42 9298. Então, se a sua placa tem final 8, 9 e 0, emita sua guia do IPVA com desconto ainda neste mês. Governo de Mato Grosso. O Papo faz uma breve pausa e volta já já. Não saia daí. A 60 quilômetros de Chapada dos Guimarães encontra-se um verdadeiro paraíso das águas. Com 8 cachoeiras e um poço para banho, o Circuito Águas do Cerrado tem atraído cada vez mais turistas que gostam de aventura. Com trilha de fácil acesso e várias opções para combater o calor, o atrativo é explorado desde 2016. Para quem gosta de fotografia, para quem gosta de tomar banho, né? Para quem gosta de passarinho, para quem gosta de natureza. Mas a Fazenda Buriti nem sempre foi vocacionada ao turismo. Há 20 anos, com a família, antes era destinada apenas para a produção de gado leiteiro. Incentivado por demais empresários do ramo do turismo, o agrônomo Paulo Gonçalves deu início às atividades. A gente mexia com gado, realmente, né? Era a principal atividade. Hoje a gente incluiu a renda com o turismo, né? Não é uma coisa que você vai aceitar do dia para a noite, né? Mas é uma mudança gradativa, aos poucos, né? Você vai aceitando a ideia e é uma ideia fantástica, né? Com formações rochosas em arenito, o Circuito das Águas tem como parada obrigatória o Poço do Amor, que recebe esse nome por ter o formato de um coração. Nem mesmo a água gelada espanta quem se aventura pelo atrativo. Logo ao lado está a Cachoeira do Sossego, que fica bem escondida pela presença de árvores. Na sequência, chegamos à Cachoeira do Coração, que recebe esse nome pelas formações rochosas que remetem a corações, tanto na queda d'água como em cima da cachoeira. A poucos metros encontramos a Cachoeira Cambará, batizada pela presença da árvore de mesmo nome às suas margens. Seguindo o rio, chega a vez da Cachoeira da Escadaria, pequena comparada às outras. O nome surge em razão da presença de degraus. Todas essas paradas ficam próximas à sede do atrativo e podem ser feitas a pé, sem muito esforço. Considerada uma das cachoeiras que mais conta com a incidência do sol, a Cachoeira das Orquídeas fica mais distante da sede. O turista chega a ela depois de uma trilha de aproximadamente 4 quilômetros, ou uma curta caminhada se optar por fazer parte do trajeto de carro. Aqui pode usar o seu próprio veículo ou contar com o suporte do atrativo. Essa cachoeira precisou ter um de seus acessos interrompidos para a preservação de um hóspede ilustre, o urubu-rei. Tinha acesso por lá também, né? Em função desse ninho do urubu-rei, para não espantar os urubu-rei, foi proibido o acesso lá em cima, né? Porque todo ano eles vêm faz seu ninho aí. O que você vê hoje, eu quero que as pessoas vejam daqui 50, 100 anos, possa vir e ver a mesma coisa. Com 35 metros do poço ao topo, a Cachoeira Almas Gêmeas recebe este nome por contar com 2 quedas d'água. O cenário é de tirar o fôlego e é considerado por turistas ouvidos pela reportagem como a mais bela de todas elas. Silvete é uma engenheira civil e veio de Sorriso com a filha e a sobrinha desfrutar do Circuito Águas do Cerrado. Achei muito gostoso. A gente não imagina que no Cerrado a gente possa ter um local com águas, né, cachoeiras bem gostosas mesmo e uma vegetação preservada de cerrado, né, como a gente pôde ver no trajeto. Nós estamos gostando bastante, né, e vai ser um dos nossos destinos, com certeza. Morador de Goiânia, Giuliano, de apenas 12 anos, é fã do circuito. Mas entre as cachoeiras tem uma preferida, a da Pedra Encantada. Ele conta que gosta por poder pular, mas faz um alerta. A água é fria, mas vale a pena.
A última cachoeira do percurso é a do Mistério, que recebe esse nome pela disposição das pedras no fim da queda d'água. Esse ponto não era acessível até fevereiro de 2019, sendo destinado apenas à contemplação. Hoje já dá para aproveitar o local. Além de rico em água, o circuito também reserva muitas plantas medicinais, como a canela de velho. Usado para fazer incensos e perfumes, encontramos na trilha a presença do almíscar, também conhecido como breu branco, sem contar a infinidade de frutas comestíveis. Algumas frutas do cerrado, né? Agora não está na época do araticu, não está na época da mangaba, da coroa de frade, né? O próprio abacaxizinho, que é o ananás, né? Aqui também tem a gabiroba, né? Então são frutos comestíveis, deliciosos, né? Que sempre tem aí. O atrativo ainda oferece almoço no valor de R$ 35,00 no sistema self-service. O valor para fazer o circuito é de R$ 50,00 por pessoa, mais o montante cobrado pelo guia, figura indispensável. O circuito funciona de segunda a segunda, das 8 da manhã às 5 da tarde. Os turistas mais presentes são de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Mato Grosso e Rondônia. Vale a pena, viu, gente? Vale a pena porque é um lugar muito gostoso de você poder entrar nas cachoeiras, que é o que a gente gosta, ao mesmo tempo poder apreciar, né, e tá dentro nesse contato, né, natural. Então eu acho que vale a pena mesmo. Uma das divisas da Fazenda Buriti foi trajeto de uma das linhas de telégrafo feitas por Marechal Cândido Rondon, o patrono das comunicações. Para aproveitar o passeio com calma, reserve pelo menos 6 horas. O retorno para casa ainda pode guardar surpresas. Nós encontramos esse lindo gavião de rabo branco e pudemos apreciar esse pôr do sol inesquecível. Sabe todo esse conteúdo que a gente produz aqui no Papo com Ela? Ele fica disponível também lá no nosso canal no YouTube para você ver e rever quantas vezes quiser e para compartilhar com outras pessoas, para que as informações que a gente traz aqui no Papo cheguem cada vez mais longe. Mas me diz uma coisa, você ainda não está inscrito ou inscrita no nosso canal? Então fica o meu convite, inscreva-se, porque assim você não perde nenhum assunto do Papo. Aproveita, convida um parente, um vizinho, um amigo, para que ele também possa se inscrever no canal. E para facilitar a vida, a gente criou esse QR Code que aparece aqui na tua tela. Basta mirar a câmera do celular para ele, que ele já vai te dar o caminho para você integrar essa nossa comunidade lá no YouTube. Sabe onde mais é possível conferir o conteúdo do Papo? No site nossarepublica.com.br. Envelhecer de forma saudável é um processo de desenvolvimento e manutenção da capacidade funcional que possibilita o bem-estar na velhice. Preservar a função física é tão importante quanto o controle de doenças crônicas. Essa forma de envelhecer de forma saudável é chamada de longevidade articular e está sendo cada vez mais buscada por aqueles que querem ter mais autonomia e qualidade de vida na velhice. O brasileiro hoje tem uma expectativa de vida média de 76 anos e 6 meses, segundo dados do IBGE. Mas a projeção é que em pouco tempo esse número passe dos 100 anos. E para garantir um envelhecer saudável, não basta apenas controlar doenças crônicas. A Organização Mundial da Saúde preconiza que manter a capacidade funcional é fundamental para gozar de bem-estar na velhice. E isso inclui preservar músculos, ossos, tendões e articulações ao longo da vida. Com o avanço da medicina preventiva, ganha força o conceito de longevidade musculoesquelética, viver mais tempo com mobilidade, independência e menos dores. A pessoa que vai perder a mobilidade, ela vai adquirindo complicações. Então, vai adquirindo predisposição à obesidade, dislipidemia, diabetes, uma pessoa que fica restrita ao leito vai tendo problemas inclusive de respiratórios, com maior chance de ter problemas tipo pneumonia,
outras doenças oportunistas. Então, acaba sendo o eixo central, a mobilidade, a qualidade articular e muscular é o eixo central da saúde. O desgaste do corpo não acontece apenas por idade. Há uma combinação de fatores que acelera problemas ortopédicos, como obesidade, sedentarismo, excesso de esforço físico, má qualidade do sono e até desalinhamento dos membros. E muitas vezes os sinais aparecem de forma silenciosa: rigidez ao acordar, estalos frequentes, sensação de fraqueza ou queda no rendimento físico podem indicar alterações precoces. Comumente, os problemas aparecem por volta dos 40 anos ou depois dos 60. O principal sinal de alerta é a dor. Esse é um sinal que realmente preocupa, mas existem outros. Queda de performance, você de repente não consegue fazer aquela caminhada com tanta facilidade, não consegue subir aquela escada com tanta facilidade. Então essa queda de rendimento, de performance na atividade física, de repente um tempo de atividade física já menor já está te trazendo dor, está te trazendo dificuldade no dia a dia, seriam os principais sinais de alerta. Cientificamente, as lesões degenerativas começam cedo, por volta dos 30 anos, no corpo geral. Isso vai exteriorizar, só vai apresentar realmente uma complicação 40, 50 anos de idade. Então, você começar um tratamento ou algumas medidas preventivas a partir dos 25, 30 anos seria o mais racional. Atividade física é a peça fundamental para garantir a proteção e saúde articular. A proposta da medicina moderna é mudar o olhar sobre a ortopedia, agir antes que o problema se torne incapacitante. O foco deixa de ser apenas tratar lesões e passa também a prevenir limitações, garantindo mais qualidade de vida ao longo dos anos. Se conseguirmos atuar precocemente, a necessidade cirúrgica vai quase a zero. Então a ideia realmente é evitar dor e evitar também um procedimento cirúrgico. Por exemplo, uma artrose de joelho. Se nós fazemos um trabalho preventivo para que não haja artrose, nunca vai necessitar da artroplastia, que é a prótese de joelho. Então a ideia é essa, no futuro, ver a cirurgia como uma exceção. Em Cuiabá, crianças e adolescentes encontraram no esporte novos caminhos através do programa social Vôlei Kids do Instituto Desportivo da Criança. Dentro das quadras, saques, manchetes e bloqueios dividem espaço com aprendizado, disciplina e convivência. O programa social Vôlei Kids do Instituto Desportivo da Criança atende crianças e adolescentes de 7 a 16 anos em escolas públicas em Cuiabá e utiliza o esporte como ferramenta de transformação social. Com o apoio do edital Vidas em Avanço, promovido pela Aster, o projeto garantiu suas atividades e passou a oferecer também ações de incentivo à leitura, oficinas de sustentabilidade e atividades voltadas ao fortalecimento da autonomia e da autoestima dos participantes. Ele trabalha com as crianças no contraturno escolar. Então as crianças vêm para a escola num período e participam do projeto no outro. A gente trabalha dentro das escolas porque a escola é nossa grande parceira aí nessa missão do Instituto, que é educar para a vida. Então é fazer com que essas crianças, os aprendizados que elas tenham dentro do projeto possam ser levados aí para a vida. O impacto vai além das quadras. O projeto também contribui para aumentar o tempo de permanência das crianças na escola e ajuda na prevenção de situações de vulnerabilidade social. A proposta é estimular o protagonismo, mostrando que o esporte pode abrir caminhos e ampliar perspectivas de futuro. O esporte é o motivador, mas a gente tem as linhas de ação, saúde, educação e meio ambiente, que vão permeando essas atividades esportivas e assim visando
esse olhar integral para cada criança. Maria Eduarda está há 3 anos no projeto e pretende continuar engajada. Com 11 anos, ela conta por que gosta do Vôlei Kids. Eu gosto muito do vôlei porque me ensina a, tipo, por exemplo, na escola tem Olimpíadas que tem vôlei. Tipo, se eu for pra escola e eu não saber vôlei, como que eu vou jogar? Então, aqui é um lugar exemplar que me ensina várias coisas de vôlei. Esther está há 4 anos no projeto e mostra que a consciência ambiental é bastante trabalhada com os participantes. E aprende oficinas também, a reciclar, a não jogar lixo fora do lixo e bastante coisa para cuidar do nosso mundo mesmo, do nosso planeta. Que o projeto tem ajudado muito nas crianças, na escola, na parte de concentração, de comportamento, de disciplina, de respeito ali, tanto com os professores quanto os seus colegas. Dentro de casa, o que a gente vem escutando dos pais é que a criança está mais responsável, que ela está auxiliando mais, às vezes até mais amorosa, entendendo ali qual a importância da família. E dentro do projeto, para nós, o que as crianças nos dizem é que ela ficou mais disposta, que a atividade física está sendo muito boa, que ela consegue agora, elas brincam muito, acordar no horário certo para ir para a escola, não ter a preguiça que eles falam de fazer algo, de ajudar. E também o trabalho de autoestima. A criança dentro do projeto, a gente trabalha com autoestima e ela passa a ter esse olhar para ela de autoamor, de autocuidado e também de autonomia, trazendo para a criança aí essa questão de fazer melhores escolhas, ter autonomia ali de lidar com as suas coisas, com suas necessidades.